Olá, ótimos! Vem pra cena aqui comigo. Quero começar contando para vocês que não dá para separar minha experiência de vida do que eu sou hoje, né? Não dá para separar, por exemplo, o jornalismo da minha vida pessoal. Se hoje eu sou uma mulher defensora de outras mulheres, é por ter visto de perto mulheres sendo espancadas, tive que fazer cobertura de morte de muitas mulheres, mulheres que foram estupradas, que acontece principalmente em casa, né? 70% aí desses agressores são conhecidos da vítima. Mas esse livro não fala só de feminicídio, né, das dores femininas, mas ele é um livro transformador. Você termina ele, por isso que eu estou sorrindo, com esperança, com força, com energia para mudar essa realidade, principalmente com esperança, né, de dias melhores. Patrícia Mello em Mulheres Empilhadas é um livro, né, que tem 239 páginas, mas perceba que as letras são grandes, né, não ocupa a página toda, então eu considero que ele é um livro relativamente pequeno, né, e muito gostoso de ler. Ele é um livro que fala em primeira pessoa, né, é uma advogada que conta a história dela. É um livro de ficção, porém com histórias reais. Histórias de julgamentos de mulheres que foram mortas, né? De julgamentos, foram feminicídios que essa advogada foi acompanhar. Então o livro traz essa vertente jurídica. Muitas mulheres que são mortas têm esse julgamento do acusado demorado, um julgamento que muitas vezes fica engavetado e que acontecem muitas injustiças no processo. Fala também sobre a cobertura da imprensa nos casos de feminicídio e fala ainda de algo que é muito especial, que é sobre a cultura indígena. Esse livro traz a importância da nossa ancestralidade, a importância da gente conhecer as nossas raízes, tem um viés místico, poético, então é muito bom de ler. Essa advogada paulista vai numa confraternização da empresa, sai para fumar um cigarro na festa e quando volta, o namorado que estava procurando por ela e não encontrou, dá um tapa na cara dela. A vida dela muda a partir desse momento. Ela fala que aquele tapa foi como um fuzil, transformou ela completamente. E ela começa a trazer as lembranças da mãe morta pelo companheiro também. E ela evitava esse tema, ela tentava esquecer o rosto da mãe, tentava evitar muito a lembrança dessa situação da mãe para que ela não se abatesse. Mas a partir do momento em que ela toma esse tapa, parece que vira uma chave. E tudo vai contribuindo para essa evolução dela espiritual e pessoal. Ela, no trabalho, no escritório em que ela trabalha, existe um projeto para falar sobre esses feminicídios, né? O atraso desses julgamentos. E ela vai para o Acre acompanhar 28 julgamentos. Eu até anotei aqui, foram 28 julgamentos de feminicídio, com 10 condenações, 8 absolvições e uma anulação. Essa advogada conta como funciona o ciclo da agressão e como esses agressores já se apresentam desde o primeiro contato e a gente não percebe, né? As mulheres acabam na ânsia de acreditar no outro e de querer um relacionamento saudável, acaba tentando esconder esse lado que o abusador acaba demonstrando já nos primeiros contatos. Então ela diz que ele falava coisas como tipo, poxa, você é o tipo de mulher inteligente, né? Como se as outras não fossem. E ele vai sempre dando esses sinais, né? Falando mal de outros homens, deslegitimando condutas boas. E ela sempre achando isso engraçado, achando isso tranquilo. E nesse relacionamento de 1 ano até que ela leva esse tapa. E tudo muda. A obra fala desse ciclo que o abusador
tem, né? De depois da bebedeira, depois da agressão, depois desse momento de conflito, ele diz que ele não é isso, que está arrependido e manda mensagem e procura e é invasivo. E ela fala da dificuldade dela de se dissociar dele, porque a avó acaba, de alguma forma, achando que ele é bom, né? Mesmo a avó tendo passado por uma situação com a filha que foi assassinada pelo companheiro, né? Mas ela cria uma proteção com a neta e não acredita que aquele homem possa fazer isso. E ela vai criando força a cada vez que ela vai acompanhando esses julgamentos. São mais de 10.000 julgamentos que não foram realizados. São mais de 10.000 feminicídios sem solução. E ao acompanhar esse processo dos julgamentos, essa advogada vai criando cada vez mais força e ela consegue se afastar do agressor e defender de alguma forma essas mulheres. O central desse livro é um caso que aconteceu com uma índia, né? Eu não sei como se pronuncia, se é Chupira, Tichupira, enfim, eu não vou saber aqui como é a pronúncia correta. E a partir desse assassinato cruel por 3 rapazes, né, tidos como playboys da cidade, isso aconteceu, lembrando, no norte do Brasil, no Acre. Ela foi encontrado vidros dentro do útero dela, os mamilos foram dilacerados. E com esse contato com os indígenas, né, ela consegue ter cada vez mais força, essa força ancestral para poder lidar com todos esses casos. E ela fala, né, que é a parte que eu me identifico bastante como jornalista e ela fala como advogada, que quando a gente lida com outras dores, às vezes com dores até parecidas com as nossas, a gente cria realmente uma resistência e uma força que é divina, porque a gente coloca a nossa dor no bolso para poder dar voz àquela mulher, dar voz àquela família, e é exatamente isso que acontece com essa advogada. A advogada conhece uma promotora, conhece também outras pessoas nesse processo, também os indígenas, tem um romance, tem desenrolar, tem morte. Então, é uma história que te deixa muito curioso e instigado. É surpreendente, de fato, o final. E é uma crítica, gente, que é o mais importante. É uma crítica ao judiciário que demora de julgar os feminicidas, à imprensa que acaba dando uma cobertura superficial sobre esses casos de mortes, né, das mulheres. E também uma crítica ao tratamento com os indígenas. Essa tentativa de extermínio, a problemática da demarcação de terra e a importância da gente valorizar e reverenciar quem sempre esteve aqui no Brasil, quem são os primeiros moradores, que são os indígenas. Então eu indico demais, eu estou encantada com esse livro. No final ela conta como foi todo o processo de escrita, ela faz os agradecimentos a todo mundo. Eu acho tão lindo que no final eu disse até que dedicaria a meu nego essa frase que ela fala aqui sobre o editor particular que lê tudo sobre os meus ombros, falando do marido, que é meu eterno porto seguro, que me leva para o sol toda vez que penso em desistir. Esse livro também é poesia e eu tenho certeza que você vai gostar. Linda. É isso. Tchau.